Estamos iniciando mais uma edição do podcast Secom Paraná Castro Região. Este é o 8º podcast do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Castro, Carambeí, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Araputi, o antigo Sindicastro. E hoje, com imensa satisfação, estamos recebendo o empresário José Marioli Simão, ele que literalmente joga nas 11, né? Hoje empresário, contador de formação, é empresário das farmácias Serenas de nossa cidade. Também a presença do nosso diretor comercial Jameson, e vamos para um bate-papo bem alegre, descontraído. Jameson. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar aí assistindo esse episódio, né? Hoje na internet pode ser visto a qualquer momento. Então sejam muito bem-vindos. E para a gente falar um pouquinho, né, dessa trajetória de sucesso do seu Marioli, que começou lá atrás, né, essa parceria aí junto com o Secom, o Sindicastro. Seu Marioli, que a gente queria ouvir um pouquinho como é que surgiu as farmácias Serena, como é que foi o teu início de carreira? Então, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite ao Eurico, ao Jameson. É um prazer imenso poder participar desse podcast aqui da Secom. E vamos lá, vamos responder a tua pergunta, né? Na verdade é assim, eu idealizei assim ter um negócio próprio e nós enveredamos para esse lado de farmácia porque a minha irmã, a Vilmari, ela trabalhava na farmácia que tinha uma farmácia muito antiga, a farmácia Central, que era do seu Diógenes Alvarez, o Eurico vai lembrar. Família. Gente muito boa, viu? A minha irmã trabalhou muito tempo com eles lá. E eu observava assim que nos horários de almoço ia muita gente lá em casa pedir assim, indicação de medicamento, não sei o quê. E eu sempre tive um sonho de montar um negócio próprio, de empreender, assim. Eu sempre tive essa natureza de empreendedor, né? Desde menino, assim, eu já tentava fazer de uma brincadeira, tentar transformar numa empresa e empreender, fazer alguma coisa, né? E daí eu vi ali que tinha um veio ali que dava pra gente explorar um potencial, né? Só que a boa vontade era imensa, né? Só faltava uma coisa simples, assim, que faltava para nós, que era o capital, né? Então a gente tinha muita boa vontade, tinha a ideia, mas não tinha o capital. Foi meio na boa vontade, assim. Nós alugamos uma sala, nós iniciamos... o ano que vem nós vamos fazer 40 anos de Farmácia Serena. Nós começamos nós abrimos a farmácia no dia 21 de abril de 1984. Então, o ano que vem, 2024, dia 21 de abril, nós fazemos 40 anos já das farmácias Serena aqui na cidade. E daí nós procuramos encontramos um ponto assim, bem localizado ali na rua Dr. Jorge, era em frente ao ginásio de esportes ali, conversamos com o proprietário e acabamos alugando ali. Como a gente tinha um rendimento de outras atividades que a gente prestava, nós continuamos nas outras atividades e algumas despesas a gente colocava o próprio salário para ajudar a pagar, porque no começo, quando se empreende um negócio que você não tem capital, que é meio na base da boa vontade, não tem jeito de se depender já de tirar para sobreviver. Os lucros você tem que reinvestir no próprio negócio para capitalizar, para poder ganhar corpo e poder fazer frente daí, melhorando e mostrando que você veio para ficar, né? Então, foi dessa forma. Nós locamos ali em frente ao ginásio de esportes. Nós sempre tivemos assim uma coisa interessante conosco, né? Eu sou meio afeito a esse negócio de formalidade, sabe? Praticamente todos os pontos que a gente locou, nós nunca fizemos contrato, sempre foi no fio do bigode, sabe? Na confiança. Nós locamos o ponto lá, não tinha contrato, não tinha nada, nós abrimos em 1984 e ali ficamos até 1989. Daí o aluguel começou a subir demais e fui procurar um outro ponto. Eu tentei negociar com o proprietário, mas não houve jeito, não teve jeito de negociar. E foi. Ele acabou pedindo para nós sair daí da sala, que ou era aquele valor ou não era, né? Daí eu fui procurar um outro ponto, nós encontramos um ponto e fomos local. O proprietário era o ex-prefeito Rivadavia Menarim, é onde nós temos ali a loja do centro. E nós fomos falar com ele lá. E ele falou que ele não queria locar, ele queria vender o prédio. E
E nós compramos a sala dele. Fomos às 9 horas da manhã, ele falou que queria vender, até às 4 horas da tarde nós tínhamos que fechar o negócio. Até tinha um pouco de dinheiro, as coisas já tinham melhorado um pouco. Nós operacionamos assim um verdadeiro milagre, né? Nós vendemos carro que a gente tinha, prestamos da tia, da avó, da vizinha e completamos o dinheiro às 4 horas da tarde. Nós fomos lá e fechamos o negócio com eles, sabe? Bacana. E isso acontece muito, né? Não é só, foi só com você. E antigamente era um pouco mais diferente fazer o negócio, né? Hoje a gente tem linhas de crédito, que naquela época nem se passava pela cabeça de fazer, que nem hoje temos as cooperativas e tal. Mas o dinheiro, quando a pessoa toma a iniciativa e decide fazer alguma coisa, dá um jeito, né? O dinheiro parece que a gente consegue arrumar jeito para coisa, né? É uma coisa engraçada, assim, né? Que quando você tem uma ideia, que você quer começar um negócio, você tem aquela empolgação, aquela certeza que o negócio vai dar certo. Se você for conversar com 10 pessoas, as 10 pessoas vão dizer, não vai aí que você vai quebrar a cara porque não vai dar certo, você não tem capital, é um mercado difícil e veja bem, você vai correr risco, é loucura, por que você não arruma um emprego no banco? Né? Naquela época era assim. Mas é uma coisa interessante, né? Porque ninguém acredita, só você acredita. E daí dá certo. Você progride, você melhora, você amplia, você abre filiais. Daí todo mundo acha que você está ganhando dinheiro, você acha que não está de acordo, que o troço está perigoso, daí inverte a coisa. Quando as coisas melhoram, que você já tem uma autonomia assim, com as coisas, você começa a ter um monte de preocupações e começa até a desacreditar no seu próprio negócio, sabe? Daí todo mundo está achando que o negócio está bem, que agora vai de vento em popa, você está achando, não, o troço está perigoso, eu tenho que tomar muito cuidado por causa disso, por causa daquilo, né? É uma coisa engraçado isso, né? E nessa jornada, digamos assim, Maruli, você já falou das dificuldades, né? E dentro da evolução desse ramo, né? Você progrediu, se acompanhou. Quais foram as maiores dificuldades? E hoje você também tem novidades aí das farmácias Serenas, mais um ponto comercial? Nós começamos com essa loja em 1984, ficamos ali até 1989, daí nós mudamos ali, era um ponto mais bem localizado, daí, e de 1989 a 1992, em 1992 nós abrimos uma filial aqui na Vila Rio Branco. Até tem um episódio assim até interessante, a forma como a gente abriu essa filial. Tem a ver muito com uma parte que o Eurico participou muito, com os jogos de futebol do Caramuru, em 1990 e qualquer coisa, né, Eurico? Por ali. Eu morava perto do estádio do Caramuru e eu gostava de assistir os jogos do Caramuru, né? Uhum. E uma noite tinha um jogo ali, e eu saí para ir com meu filho e começou a chover, eu voltei embora, voltei em casa. Quando eu estava voltando, escutei a torcida gritando lá, aquilo deu uma coceira, eu peguei e fui. Daí parou a chuva. No intervalo do jogo, eu me encontrei com um amigo meu, o Celso Araújo, do Carango Pneus. E o Celso falou para mim, a Vilmari falou para você que eu tenho um ponto para alocar aqui na Vila Rio Branco, tem uma mulher que está querendo alocar para montar uma farmácia, mas eu falei para a Vilmari avisar você que eu dou preferência para alugar para vocês, porque eu conheço vocês, assim. Falei, não falou nada. Não, mas eu falei com ela, veja lá com ela. Eu digo, não vou ver com ela, Celso, está locado o ponto. eu loquei o ponto da primeira filial nossa no intervalo de um jogo do Caramuru. Sem ver? Não vi, ele só me contou onde é que era. Né? Porque na Javerte Madureira. Na Javerte Madureira, ali, porque estava crescendo aquela região. Tinha sido inaugurado o hospital ali, o Ana Fiorilo, na época, e era uma região assim que era promissora. Tanto é que nós fomos... acho que ali naquela região ali o segundo ou terceiro negócio assim de farmácia foi o primeiro ali naquela região ali, sabe? E essa foi a segunda unidade, a segunda loja. Daí nós mudamos, era uma sala que era conjugada, compartilhada, uma metade com a transportadora. E daí depois surgiu aquele loteamento na frente ali que a prefeitura loteou, nós acabamos comprando um imóvel ali, um terreno ali, e construímos a farmácia, e nós mudamos em 1994, 1993, 1994, daí nós mudamos em frente onde a gente está até hoje ali. Nós éramos em 3 sócios e em 2002 nós abrimos a sociedade.
né? Mas continuamos a compartilhar a mesma marca. Então a gente trabalhava todos com a marca Serena, só que era separado. Eu e a Vilmari ficamos com 2 lojas e um primo meu ficou com a outra loja. Mas a gente compartilhava a mesma marca Serena, comprava nenhuma, pagava na outra. Aos olhos do povo era uma só. Depois a gente fazia o nosso acerto ali. Trabalhamos bem até 2018. Daí em 2018 eles saíram da rede e nós ficamos com... Hoje nós temos da Serena, são 3 lojas, né? Nós temos a loja do centro, que é a matriz, que é a primeira loja, né? Temos aqui na Vila Rio Branco, que foi a segunda loja. E daí nós compramos, em 2014, uma loja que tinha já bastante tempo aqui na Vila Rio Branco também, a antiga farmácia Piju. E ali nós ficamos até o mês passado. E daí, como a gente tinha um ponto que era próprio lá na Vila Santa Cruz, e havia uma demanda muito grande de farmácia, assim, lá na Vila Santa Cruz, a população, um bairro muito grande ali, Santa Cruz, Santa Clara, Vila Rosário, ali, é uma região, assim, muito grande, e não tinha uma farmácia que atendesse ali de imediato, assim, as demandas da vila. E daí nós fizemos uma pesquisa ali e acabamos mudando uma loja. Na verdade, nós não abrimos um ponto novo. Abrimos um ponto novo, mas nós mudamos. A farmácia, que era muito próxima da outra ali, nós mudamos para a Vila Santa Cruz. Já vai fazer um mês ali, graças a Deus, vai indo bem. Tivemos um bom retorno da população da Vila Santa Cruz, assim. E pretendemos ali atender bem, com o mesmo padrão Serena, o pessoal ali da Vila Santa Cruz, né? E vai ter mais uma loja depois dessa? Como que é? Essa loja que nós que é uma reinauguração. É uma reinauguração. Nós mudamos ela de endereço e reinauguramos. Demos uma outra roupagem para ela, reinauguramos ali, né? Show. Quem é empreendedor sempre está de olho no mercado, né? Sim, se surgir possibilidade, só que tem que tomar muito cuidado, né? Tem época que você não pode errar mais, né? Se você errar, você pode comprometer os teus negócios, né? Então, e outras pessoas que trabalham com você. E assim, a gente tem uma satisfação muito grande, porque o nosso sempre foi uma empresa familiar, sempre nós tivemos um relacionamento com os funcionários, nem são funcionários, são amigos, assim. Tanto é que se ele não vier trabalhar e mandar um aviso que ficou doente, não precisa nem apresentar o atestado, é na base da confiança, realmente. Nós nunca tivemos nenhum problema trabalhista, nós temos 40 anos de farmácia, nunca tivemos nenhum problema, assim, sabe? Porque o pessoal é amigo da gente, realmente, então é uma relação muito de confiança que a gente tem durante todo esse período. Diz que as empresas pequenas têm que ter a cara do dono, né? Então nós procuramos dar a nossa cara, assim, né? Nós queremos que a Serena seja uma farmácia que dentro do ambiente de trabalho, do ambiente de atendimento, seja solidária com as pessoas, os colegas de serviço sejam solidários entre eles, a própria empresa seja solidária com o pessoal que também participa, que é uma engrenagem, né? Então, ninguém faz nada sozinho. Certo. Né? Resumindo, a família Serena, sempre atendendo bem. Quantos colaboradores são hoje, Marilei? Hoje nós temos, são 23, mas nós chegamos a ter 5 lojas quando a gente estava trabalhando com a mesma marca, né? Tinha 2 do antigo sócio e 3 meu e da minha irmã, né? Então nós chegamos até 40 e poucos funcionários. Hoje nós temos 23 colaboradores, né? Temos uma estrutura um pouco mais enxuta, assim, mas dá conta do recado, assim, tranquilamente. Legal. Marilei, houve recente assim, uma modernização, um avanço nos atendimentos nessa área? Tem muito, hoje cresceu muito o e-commerce, né, na farmácia, e-commerce, né? Cresceu muito nessa área, né? Para nós ainda assim, então é uma novidade, assim, que teve, é um concorrente oculto que a gente tem, né? E mudou muito, as pessoas pedem muito pelo delivery, né? Nós temos também o atendimento, entregas a domicílio, serviço de motoboy, assim, hoje mudou muito, né? O autosserviço, quando nós começamos não tinha autosserviço, era tudo atrás do balcão, né? Então, em 97 nós inovamos, nós buscamos participar de uma franquia, né? Então, eu vi que estava cansado, aquele modelo que a gente estava trabalhando estava esgotado. Só que a gente não sabia
como implementar assim, um modelo novo. Daí eu comecei a pesquisar e descobri, era a Farmais, uma franquia, era a maior franquia de farmácia, era uma inovação, uma novidade na época, assim, porque até então não tinha franquia de farmácia, eles tinham uma marca muito forte, era a Farmais, o lema deles era mais serviço, mais preço, mais atendimento, né? Mais preço fica ruim, né? Mais atendimento, né? Então tinha 5 itens lá. E daí nós participamos em algumas reuniões, fomos a Curitiba, visitamos algumas lojas que eles tinham em grandes centros e decidimos mudar a nossa marca, assim, na época, mudar o padrão, mudar para a marca Farmais e trabalhar no padrão deles, que daí foi implementado. O autosserviço tinha um outro conceito, assim, de farmácia que para nós era uma novidade, assim, sabe? Então nós trouxemos para cá, daí em 96, aí nós ficamos acho que uns 10 ou 12 anos na marca. E hoje as 3 continuam? Daí nós ficamos, acho que uns 10 ou 12 anos na marca, e a própria marca foi mudando de mãos aí. Por último, um banco tinha comprado a marca, e daí foi, assim, algumas vantagens que tinha foi se perdendo ao longo do tempo. Daí eu decidi pegar e mudar e voltar para a Serena novamente. A gente sempre teve uma marca muito forte, a Serena sempre teve uma marca muito forte. Daí eu decidi voltar para a nossa marca antiga, para a marca Serena, remodelar. Daí a gente já tinha aprendido também como é que era o modelo novo de farmácia, né? Como é que trabalhava, e assim, foi um aprendizado, foi muito bom assim para nós. Deu um crescimento assim, de conhecimento, um crescimento das próprias lojas, assim, a gente conseguiu ter uma outra visão de mercado, uma outra visão de negócio, né? E para quem está começando, né, não especificamente no ramo só de farmácia, mas qualquer ramo, quem está começando e não tem essa experiência, você recomenda fazer igual você fez, ir atrás de uma franquia, buscar algo assim, para ter essa base que você teve? A franquia, ela te dá uma segurança de gestão do negócio, né? Só que eles têm um custo também para isso. Então, tem que analisar muito qual é o mercado que você quer ingressar, né? A receita para a pessoa começar um negócio é ter boa vontade, ter uma boa gestão, assim, não misturar as contas pessoais com as contas da empresa. A caixa da empresa não pode ser a tua carteira, porque não vai dar certo. Você tem que ter uma retirada mensal. Se você começar a confundir as tuas despesas com as despesas da empresa, não vai dar certo. Então, todas as empresas são lucrativas. Não tem nenhuma que não seja lucrativa. Agora, tem algumas que têm uma despesa maior do que o lucro, daí não vai dar certo, né? Sim. Mas você tem que se adaptar ali, né? Então, você serve como conselho. Se for montar um negócio, tem que fazer um planejamento muito bem feito. Hoje tem assessoria, o próprio Sebrae. Sim. Né? O Sebrae está aí, você consegue fazer uma consultoria com o Sebrae a custo zero, muitas vezes. Sim. Que te dá uma noção exata do que você tem que fazer um plano de negócio para você poder empreender, porque as coisas mudaram hoje. Hoje tem muito mais concorrência, hoje o mercado está muito mais rápido, as mudanças acontecem muito mais rápido. Então, tem que planejar, tem que realmente estudar bem o mercado, o ramo que você vai fazer, o ponto que você vai locar. Na minha época ainda dava pra gente acreditar na intuição, né? Eu sempre brincava, não, mas como é que você faz que você abre a loja? Não, eu vou na intuição. Mas nunca quebrou a cara. Já quebrei a cara várias vezes. Não tem quem não quebra a cara. É a experiência aí, né? A gente não vem com uma fórmula pronta, né? Claro. Não, a vida vai te ensinando, assim, né? Então, as pessoas têm que planejar. Tem que tomar muito cuidado, assim, com o negócio, fazer um planejamento, procurar essas entidades. Tem o SECOM, tem a Associação Comercial, tem o Sebrae, quer dizer, tem uma infinidade de entidades que podem te assessorar. Daí você não vai errar? Não, pode ser até que você erre, mas a probabilidade, vai diminuindo a probabilidade de erro. Isso. E pegando o gancho que você falou aí das entidades e de experiência, a gente está comentando um pouquinho de experiência, por muitos anos, né, você tem uma experiência longa aí com o sindicato, com o SECOM, né? Tem uma experiência aí de 10 anos, foi isso? 10 anos. Eu brinco com o Eurico que eu caí de paraquedas no sindicato, né? O seu Maeda me convidou para ser o vice dele, né? Só que não era combinado que ele ia embora antes do tempo, né? Daí ele foi embora antes do tempo, eu assumi por 2 anos, né? Mas a minha ideia era ficar aqueles 2 anos e fazer uma nova eleição. Até porque eu sempre achei que eu não tinha esse perfil para esse tipo de entidade. Eu sempre fui muito participativo em todas as entidades, assim, sempre procurei dar a minha contribuição com a cidade. Eu acho que, assim,
Se você tem a porta aberta, se as pessoas dão preferência para comprar de você, é justo que você também dê um retorno, participe, retribuir, assim, né? Importantíssimo. Daí eu acabei ficando mais um mandato e depois acabei ficando mais um mandato. Então eu fiquei por 10 anos ali no Sindicastro, assim, fiz grandes amizades, e depois passei o bastão. Eu estava brincando até no intervalo ali, né? Sim. Que o meu maior feito no SECOM, era o antigo Sindicastro, foi ter ido procurar o Cassiano para assumir a presidência. Já manda um abraço pra ele, que ele vai assistir. Grande abraço, Cassiano. Grande trabalho está fazendo aí. Na verdade, José Marioli Simão, o Marioli sempre foi participativo. Sim. Dentro da diretoria do Sindicastro, né, Marioli? E a nossa eterna homenagem também para o seu Maeda, Takeshi Maeda, hoje de saudosa memória, que foi uma pessoa de liderança, uma pessoa foi envolvida nos meios comerciais, exerceu função pública. Então a nossa eterna homenagem a ele. E o Marioli fez 2 mandatos e meio, digamos assim, com muita responsabilidade, né? E passou o bastão pro Cassiano. Marioli, você também continua, claro, na importante tarefa, diretor do agora SECOM, Paraná, Castro e Região, e você também é diretor do SESC. Um dos grandes sonhos do seu Maeda era trazer uma unidade do SESC para a nossa cidade. Como está hoje essas negociações? Você que é diretor do SESC também. Me permite só um parênteses aqui, falar um pouquinho do seu Maeda. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, muitas vezes injustiçado, sabe? Mas uma pessoa que você doava para as entidades, ele vivia aquilo, ele tinha um prazer, uma satisfação de participar das entidades. Se você pegar, não tem clube, não tem entidade aqui em Castro que exista que não tenha uma participação de uma forma ou de outra, sabe? Sim. Ele tinha um prazer, ele tinha um gosto, ele deixava as coisas pessoais dele para trabalhar em prol da comunidade, em prol da cidade, assim. Então eu rendo nesse momento também a minha homenagem assim, para o seu Maeda, aos seus familiares, um grande lutador pelo comércio da cidade de Castro, grande lutador pelo cooperativismo, assim, uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu me espelho muito assim na forma como ele conduzia as coisas, sabe? E ele também tinha uma forma muito diferente de conduzir as coisas, né? Ele era amigo de todo mundo, né, Eurico? Exatamente. Então, uma grande pessoa realmente é o seu Maeda. Eu rendo as minhas homenagens a ele. Nós estamos trabalhando junto lá. Eu sou conselheiro do SESC, eu permaneci como conselheiro do SESC e sou diretor suplente da Federação do Comércio, né? Então eu sempre vou nas reuniões lá com o Cassiano, a gente tem um bom relacionamento lá em Curitiba. Nós iniciamos um trabalho já há bastante tempo assim, de articulação, mas assim, tudo tem o seu tempo, né? Tudo a seu tempo. E agora com a nova gestão assim do Cassiano, nós voltamos à carga, conversamos com o prefeito aqui em Castro, assim, teve uma boa receptividade. Talvez o Cassiano é a pessoa mais indicada para falar, porque é o presidente da SECOM, mas o que eu posso adiantar assim, dentro das minhas limitações, é que está se encaminhando. O presidente da SECOM é bem articulado, ele tem feito um trabalho assim muito bom junto ao poder público aqui, porque isso aqui depende, é um conjunto de coisas, e é um ganho muito grande para a cidade, é um ganho para o comerciário, é um ganho para o empresário da cidade de Castro. A instalação de uma unidade do SESC assim engrandece a cidade, sabe? Pela gama de serviços que o Serviço Social do Comércio tem para oferecer, sabe? Então é um ganho sensacional assim para a cidade. Está se encaminhando. Está chegando a nossa vez aqui em Castro. E aproveitando, né, como que essa experiência que você teve com essas entidades contribuiu para o teu negócio, falando especificamente da tua trajetória como empresário? Como que isso foi? Como que teve alguma influência? Ele faz você entender a importância dessas entidades. Que às vezes, quando você está do lado de cá do balcão, você não tem noção do trabalho que essas entidades fazem no dia a dia em benefício. E eles não saem alarmando, né? As entidades, elas fazem um trabalho silencioso, assim, espetacular em benefício do empresariado. E, às vezes, essa informação não chega lá na ponta. Então, quando você
muda de lado do balcão, você consegue entender a importância disso, a importância das entidades, sabe? Vamos pegar o SECOM, o antigo sindicato, né? Numa convenção coletiva de trabalho, você coloca uma vírgula no lugar errado, ó, dá uma dor de cabeça para o empresário que não tem nem tamanho, você não tem nem noção. Então, o tamanho da responsabilidade que é assinar uma convenção coletiva de trabalho. Quando tinha as feiras que vinham para cá, a nossa luta assim, para defender o comércio local, a revitalização da Dr. Jorge ali, se não tivesse a participação das entidades, não tinha saído. Ele saiu porque o nosso vice-presidente tinha assumido a Secretaria de Indústria e Comércio, então articulava lá, e um trabalho muito efetivo, muito forte das entidades, junto à Federação do Comércio, que participou também, o SEBRAE, que participou, né? Então, isso uma enormidade de outras coisas, assim, que as entidades são chamadas a opinar. Quando nós tivemos a pandemia, por exemplo, nós praticamente abandonamos o nosso negócio, a gente ficava mais em reuniões na prefeitura, às vezes até 1h da manhã, decidindo coisa, discutindo, apanhando e tentando negociar para conseguir que o comércio que está fechado reabrisse ou que não fechasse, que se desse uma amenizada nas restrições ali. Então, foi um período muito aprendizado. Assim, a gente aprende a valorizar muito as entidades, pelo menos no meu caso. Quando você está pro lado de lado, aí você consegue entender realmente, né? Mas eu chamo as pessoas realmente a participarem das entidades. Quando for chamado para participar em reunião, participe, venha, opine. É importantíssimo isso, sabe? Você vai começar a entender a importância dessas entidades. As entidades, elas estão aí para trabalhar em benefício. Elas não existem simplesmente por existir, porque é de lei existir. Não, não é isso. São entidades que foram criadas por abnegados que queriam, entenderam que tinham que se associar para formar uma entidade para defender os interesses. Certíssima a ideia. Agora, precisa da participação e precisa da valorização do empresariado, né? E o laboral precisa da valorização também dos funcionários. Eles não imaginam assim, o trabalho que é feito pelos sindicatos para procurar benefício, para procurar garantir ganhos para seus representados, né? A gente sempre chama a atenção de vocês, empresários, para que tomem mais conhecimento, aqueles que já sabem, que se transmita aos colegas empresários a importância das entidades. O Sindicastro, o antigo Sindicastro, foi fundado em 1959. O seu primeiro presidente foi o seu Léo Zapp, de saudosa memória. Foi professor de contabilidade. Professor de contabilidade, pessoa extraordinária. Uma entidade, não é, Marili Jameson? Ela representa, no nosso caso, o comércio varejista. Temos uma grande estrutura, parceiros do SENAC, do SESC, temos a FEComércio, né, com toda a sua estrutura. Então a gente sempre pede para vocês que nos procurem, nos chamem, nós vamos visitar. Hoje SECOM Paraná Castro Região tem os seus serviços, muitas inovações. Temos o painel de LED, estamos com a super promoção Compre em Castro, né? Enfim, guia comercial. Até gostaria também da participação do diretor comercial nosso, Jameson, especificando mais alguma coisa sobre isso. Mas a importância de você, empresário, tomar conhecimento, se aperfeiçoarem mais a respeito do SESC, que tem muitos benefícios, inclusive para os colaboradores. Isso, além de... Quer falar? Você pode falar. E voltando assim aos trabalhos de bastidores que foram feitos, nós tivemos passagens memoráveis quando estavam querendo implantar a região metropolitana. Exatamente. Nós nos organizamos, as entidades, assim, nós fomos lá em Curitiba, na Assembleia Legislativa, assim, foi ali uma parceria. O prefeito fez uma parte, as entidades fizeram outra parte, e nós fomos lá em Curitiba e conseguimos frear o negócio, porque era ruim daqui para lá, talvez nós entendíamos e a gente estava corretíssimo, né? Que não era interessante assim essa região metropolitana no formato como estava se fazendo. Então foi memorável, nós derrotamos lá na Assembleia Legislativa o poder constituído. Nós tivemos em Curitiba, nós conseguimos também para poder existir um projeto na Assembleia Legislativa para poder registrar
no SPC, teria que mandar um documento com AR assinado pela própria pessoa, um monte de restrições, eu praticamente não ia conseguir mais negativar ninguém, né? E a Federação do Comércio mobilizou os sindicatos foram a Curitiba, nós fomos na Assembleia Legislativa lá, e na base da pressão foi retirado o projeto. Então, a Federação do Comércio tem um funcionário destacado dentro da Assembleia Legislativa, ele fica acompanhando todos os projetos. Se tem algum projeto que vai contra os interesses do comércio, ele articula lá, pede mais prazo para estudar, para ver o que consegue agregar de emendas, para que, assim... Então, existe um trabalho muito forte, assim, federação e os sindicatos em prol. E às vezes, a grande maioria das vezes, acaba não chegando na ponta. As pessoas nem imaginam todo esse trabalho que é feito, assim, né? Então, da importância que é das entidades, assim. E além desse trabalho que o Marioli já muito bem exemplificou aqui, nós temos diversos serviços que são adicionais, né? Que você, como empresário, pode estar lá tendo como benefício. Por exemplo, temos várias parcerias com cartões de benefício, né, consultorias, atendimentos lá no local, né? Nós temos vários. Se a gente for começar a falar aqui só da quantidade de parceiros que nós temos lá, são mais de 20 serviços. Então, a recomendação é que você que está aí nos assistindo, você que é empreendedor, que você é empresário, ou que tem algum parente, algum amigo que é empresário, algum familiar que é do ramo do veio empresarial, vá lá conhecer o SECOM, vá lá conhecer o nosso serviço e participe, porque o nosso papel é representar e colaborar com o comércio aqui da nossa região. Marioli, a gente falou aqui um pouquinho da tua trajetória, falamos um pouquinho também, né, da tua experiência, falamos aqui do trabalho do sindicato. E para a gente encerrar esse episódio, eu queria que você falasse para nós um pouquinho a respeito, a gente estava comentando lá a respeito do nome da farmácia. Que para mim me chama a atenção, né? Porque normalmente, cidade pequena, você vai lá, você olha as farmácias, normalmente é o sobrenome de alguém. Ou de santo. Ou alguma coisa assim mais parecida, né? E o teu nome é Serena. E eu perguntei no comecinho o porquê do Serena. Né? Você poderia explicar um pouquinho para a gente só... Posso sim, só eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Assim, quando nós idealizamos de montar a farmácia, de abrir a primeira loja, a nossa origem sempre foi uma origem muito simples, muito humilde. Uhum. Assim, a gente sempre teve muito medo meu pai tinha um certo receio de arriscar alguma coisa, e Deus o livre não desse certo, né? Então tinha um monte de restrição, né? Eu comecei a minha vida vendendo sorvete. Olha. Eu fui sorveteiro do Pascoal e eu tinha uma paixão muito grande pela dona Tereza Amato, né? Fiz uma amizade com ela, então, até nos últimos tempos de vida dela, sempre quando me encontrava com a dona Tereza, assim, um dia ela falou uma coisa para mim que eu acho que serve como exemplo de vida para as pessoas. Sempre quando eu ia no Banco do Brasil, às vezes ela ia descendo ali, né? E daí eu ia conversando com ela, eu brincava, dona Tereza, se fosse hoje, a senhora ia presa, né? Porque era piazada de 8 anos, 10 anos, tudo vendendo sorvete, aquele tempo podia, não tinha nenhuma restrição, né? E daí um dia a dona Tereza falou para mim, Maria, eu vou falar uma coisa para você. Aquele sorveteiro que era um trabalhador e que era um honesto, que realmente executavam as tarefas, estão todos bem. Agora os que eram malandros não deram nada. Então fica aí como exemplo de vida. Então quando nós resolvemos empreender, você tem que procurar um nome para o negócio, né? Sim. E eu fiquei pensando o que podia ser. E a Serena veio de uma ideia assim de serenidade, de paz, de seriedade, assim, né? E hoje nós estamos repaginando a marca, né? A nossa logomarca são 2 S's entrelaçados, né? Seriedade e simplicidade. Olha que nós nunca queremos perder, assim, isso, né? Da seriedade, e não queremos perder nunca a simplicidade, sabe? Nós temos muito ainda, nós atendemos já na 3ª geração hoje, nós temos clientes assim de conta corrente, nós ainda trabalhamos com esse sistema que nós atendemos o pai, depois atendemos o filho, já estamos atendendo o neto, já estamos atendendo a 3ª geração, né? Então a gente tem uma história assim
de trabalho realmente, de fazer diferente, do olho no olho, né? Das pessoas confiarem, sabe? Às vezes atravessam a cidade e vão comprar da gente lá pela confiança, pelo tempo que a gente está aí, pela história que a gente tem, pelo conhecimento da família, pelas grandes amizades que ao longo do tempo a gente fez, né? Então a gente tem muitos amigos que dão preferência para comprar da gente, não é porque nós somos os melhores, não. É assim, porque eles sabem da nossa seriedade, cultivam amizades, então, assim, dão preferência, graças a Deus, por isso que talvez ainda a gente consegue se manter no negócio. Né? Eu tenho certeza que essa tranquilidade, essa serenidade traz muitos frutos para vocês. Ou seja, se você precisar de alguma coisa de farmácia, algum remédio, algum medicamento, algum produto, não se desespere, fique serena. Eu só quero, só mais uma coisinha, é interessante, assim, os nossos colaboradores, eles vêm e ficam. Uhum. Nós já tivemos funcionário que entrou com 15 anos e aposentou na farmácia. Olha, e saiu. E nós temos uma funcionária especificamente que ela entrou trabalhar com a gente com 15 anos, aposentou e continua trabalhando conosco até hoje. Nós tivemos uma farmacêutica que trabalhou 33 anos com a gente. Então, se a gente for pegar lá no nosso histórico, 15 anos, 20 anos, pessoal que trabalha assim com a gente, sabe? Então, temos vários que vieram. Foi o único trabalho, só pegaram a carteira profissional, levaram lá no INSS e saíram com a aposentadoria. Olha aí, isso é muito bacana. Vamos agradecer então ao pessoal aqui da Remix também, né? Obrigado ao Renato que está aí, nosso apoio, ao Regis pelo espaço, aos nossos parceiros também, né? Pessoal do comércio, pessoal que está participando da ação Compra em Castro, os bancos, as cooperativas, Sicredi, Cressol, o Cicobi Sul, né, e todos os associados que fazem parte do Compra em Castro, né? Então, você que está assistindo, provavelmente você está vendo em algum lugar da tela aí as logos aparecendo. Nós queremos agradecer. Esse podcast só está acontecendo por conta de vocês, tá? E você que quer participar, quer vir aqui assim como o seu Mário Lee veio, falar um pouquinho da história dele, contar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais na empresa de vocês, fique à disposição, nos procure que estamos à disposição de vocês. Empresário José Mário Lee Simão. Mário Lee, que todos conhecem, né? Gostaria de lembrar a todos também o endereço do SECOM, Romário Martins 370, telefones 3232-4244, celular 999-90-5432. Mário Lee, nossos agradecimentos. Seja portador de um abraço a toda a família Serena. Tá joia, eu agradeço ao SECOM, na pessoa do presidente, do Cassiano, hoje representando a SECOM, o Eurico, Jameson, um nome diferente, Jameson, nome de ator aí, né? Agradeço também a Remix. Quero fazer um agradecimento especial, assim, para minha irmã, para Vilmari Simão, minha sócia, que eu amo de paixão. Temos uma confiança, assim, impressionando muito mais do que irmãos, assim, sabe? Então, estamos há muito tempo juntos, mas desde sempre fomos muito parceiros, né? A minha família, aos funcionários nossos, aos clientes que dão preferência para comprar nas farmácias Serena durante todo esse tempo, nossos sinceros agradecimentos. Que Deus abençoe a cada um em particular, que Deus abençoe a todos nós. Amém.